Essa é a Bíblia lida em voz viva, uma playlist completa onde caminharemos do Gênesis ao Apocalipse em um ano. Se inscreva no canal, ative as notificações, os vídeos saem de segunda a sábado às 7 da noite. A Gênesis já está completamente disponível, uma parte do Êxodo também. Você pode consumir a seu tempo, caso você tenha acabado de chegar. Hoje vamos dar continuidade, estamos em Êxodo 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essas palavras adentrem nossos corações. Lei sobre os escravos. Estes são os decretos que promulgarás. Ao comprares um escravo hebreu, ele te servirá durante 6 anos, mas no 7º sairá livre sem pagar nada. Se veio sozinho, sozinho sairá. Se veio com a mulher sairá com ele. Se foi seu dono que lhe deu a mulher e ela teve filhos ou filhas, a mulher e os filhos ficarão com o dono, e ele sairá sozinho. Se o escravo disser, eu quero bem ao meu senhor, à minha mulher e aos meus filhos, e não quero sair livre, então o dono o levará diante de Deus e, encostando-o na porta ou no umbral, perfurará a orelha do escravo com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se alguém vender sua filha como escrava, esta não sairá como saem outros escravos. Se ela não agradar ao dono que a tinha destinado como mulher para si, ele deve permitir que seja resgatada. Não tem direito de vendê-la a estrangeiros, pois seria desleal para com ela. Se o dono a destinar ao filho, deve tratá-la segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher para si, não deve privar a primeira do alimento, das vestes e da convivência conjugal. E se lhe negar estas 3 coisas, ela pode sair sem nenhum pagamento. Casos de atentado à vida. Quem ferir mortalmente um homem será punido de morte. Se não lhe fez emboscada, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, eu marcarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas se alguém tiver a ousadia de levantar-se contra o próximo para matá-lo, a traição, deverás arrancá-lo até mesmo do altar para executá-lo. Quem ferir o pai ou a mãe será punido de morte. Quem sequestrar uma pessoa, quer a tenha vendido ou ainda a tenha em seu poder, será punido de morte. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Casos diversos ou ferimentos. Casos diversos de ferimentos ou morte. Se 2 homens estiverem brigando e um ferir o outro a pedradas ou a socos, e este não morrer, mas tiver de ficar de cama, se o ferido se levantar e puder caminhar fora, apoiado no seu bastão, o agressor será inocentado. Deverá apenas indenizá-lo pelo tempo que ficou inativo e pelos gastos da convalescença. Se alguém ferir o escravo ou a escrava a cacetadas, de modo que ele morra nas mãos, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver por 1 ou mais dias, não será vingado, uma vez que era propriedade sua. Se alguns homens a obrigarem a atingirem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, mas sem maiores danos, o culpado será multado de acordo com aquilo que o marido da mulher exigir e os juízes decidirem. Se, porém, houver dano maior, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Se alguém ferir o olho do escravo ou da escrava e o cegar, deverá dar-lhe a liberdade pelo olho perdido. E se quebrar um dente do escravo ou da escrava, deverá dar-lhe a liberdade pelo dente quebrado. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, será apedrejado e não se lhe comerá a carne. O dono do boi, porém, será inocentado. Mas se o boi costumava chifrar já antes, se o dono, mesmo advertido, não o mantinha fechado, e se o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Se lhe impuserem uma multa em resgate da vida, deverá pagar a quantia em que for multado. Se o boi chifrar um menino ou uma menina, será aplicada a mesma lei. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o proprietário do boi pagará 30 moedas de prata ao dono do escravo ou da escrava e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta ou cavar uma cisterna e não a cobrir, e se nela cair um boi ou um jumento, o dono da cisterna indenizará em dinheiro o seu proprietário, mas o animal morto será dele. Se o boi de alguém matar as chifradas o boi de um outro, venderão o boi vivo e repartirão a meio tanto o dinheiro como o boi morto. Mas se era sabido que o boi costumava dar chifradas há muito tempo e o dono não o mantinha fechado, então este deverá dar um boi como indenização pelo boi morto que ficará com ele. Palavra do Senhor.
Acaso essas palavras te falaram algo ao coração? Se sim, deixa aqui nos comentários. Partilhe e vamos aprender juntos. Seguimos juntos, seguimos juntas. Até o próximo capítulo.